Frederico Fração, que era o meu bisavô, pai dos fundadores da Mercúrio, ele casou-se com Rosa Damião e se estabeleceram em Jaguari, na caixa d'água onde plantavam arroz. E ali nasceu 11 filhos. Em 1935, o Frederico decidiu vender as terras em Jaguari e estabelecer-se em Santa Maria numa pequena propriedade. Então lá de Jaguari partiram em uma carreta de bois, levaram uma semana quase para chegar em Santa Maria com os filhos, tudo dentro da carreta. Então Frederico, em 1942, compra um caminhão usado, um Ford 37, e começam a trabalhar no transporte, iniciando a atividade do transporte na família Fração. Em 1946, foi comprado o primeiro caminhão novo e os tios Massimiliano e Orlando Fração foram buscar esse caminhão em São Paulo, o Internacional KB5, que temos até hoje, né, conservado, muito bem conservado, né? E quando eles voltavam de São Paulo com o caminhão novo, o vô Frederico pegou uma doença da época lá e veio falecer. Em 1946 a 1949, nesses 3 anos, eles compraram 7 caminhões. O negócio continuava a expandir, realizando fretes para o mercado local e para particulares, mudanças para o norte do Paraná. Muitas famílias saíam daqui para o norte do Paraná e eles, na verdade, levavam essas mudanças desses gaúchos que iam para o norte do Paraná. Em 13 de setembro de 49, os irmãos Orlando, Hermenegildo, Hermindo Massimiliano compraram o Expresso Mercúrio. O Expresso Mercúrio já existia. Era uma pequena empresa, né? E dentro da compra veio uma máquina de escrever, móveis de escritório, um carimbo e o nome da empresa registrado para fazer transporte de carga. O meu pai, inclusive, teve 2 caminhões, né? Nos finais de semana, nas férias escolares, o meu divertimento era fazer uma viagem para Porto Alegre com ele. Então, nós levava a comida, porque não tinha dinheiro para ir para os restaurantes, nós levava a comida feita pela mãe, parava numa sombra para comer. Essa viagem demorava 4 dias. Na década de 60, 70 e 80, as cidades cresciam rapidamente, a produção agrícola também. Realizávamos o transporte desses produtos agrícolas, né, para Porto Alegre, para São Paulo, para o Rio, para o Nordeste, e de lá trazíamos os produtos manufaturados para o comércio local. Na década de 70, já existia roubo de carga, sabe? Fomos roubados de uma carga de lã que valia quase o valor da Expresso Mercúrio na época. Também uma carga de arroz fomos roubados. Em 70 já tinha essa prática do roubo de carga, coisa tão danosa hoje para o transporte, né, na atualidade, né? As grandes dificuldades para a Mercúrio, para o exercício da atividade da época, era a falta de estrada, não tinha estrutura, não tinha postos, não tinha combustíveis, não tinha restaurante. Então, realmente eles foram uns desbravadores, uns heróis, né? Abrindo caminho, abrindo negócio dentro de uma situação tão desfavorável, né? Uma viagem de Santa Maria a Porto Alegre demorava 4 dias, passando por 4 balsas nos rios da região. Nessa época o motorista dirigia, consertava pneu, fazia mecânica, desatolava o caminhão, então ele fazia de tudo para poder fazer a sua viagem e chegar ao seu destino. Meus tios sempre tiveram essa expertise de buscar auxílio, buscar consultores, sabe? Aqui trabalhou o Ginter, eu acho que foi um dos primeiros, Schuller,
que era do IDERGS, aqui era um instituto do Estado que apoiava a pequena e média empresa. E ele nos assessorou, ele que fez nós vir a Porto Alegre. Ele que nos incentivou, que nós tínhamos que trazer a matriz para cá, e foi muito bom isso. Eu acho que foi um grande passo que a empresa deu, foi trazer a matriz para Porto Alegre. Então, veja, a empresa sempre buscando conhecimento, porque pouco estudo, todos eles tinham pouco estudo. Veio ter estudo só os filhos, numa segunda etapa, né? Então eles tinham que buscar mesmo, a empresa crescia, para poder acompanhar esse crescimento tinha que ter, né, bons assessores aí para poder dar continuidade. Então os irmãos Fração, né, diretores da empresa, foram evoluindo de acordo com o crescimento da empresa. Vejam, os colonos lá, né, agora já comandando uma empresa de médio porte hoje, né? Então eles foram adquirindo novos conhecimentos, aptidões para gerir esse novo negócio, né? O Engie também era uma coisa muito forte que vem desde lá da origem da empresa. Eu lembro assim, que eu era recém entrando na empresa e vinha 5 gerentes, que era o número de filiais que a empresa tinha, juntavam 2, 3 birôs e passavam 2 dias ali discutindo a empresa, discutindo os processos da empresa. Então, esse encontro, agora finalmente já reunia 300, 400 pessoas, né, para poder discutir as estratégias, repassar as estratégias, que é o nosso Engie, que é o encontro anual de gerentes, né? Nós tínhamos uma empresa rica, né, e os diretores ganhavam o salário deles profissionalmente, não tinha, era tudo tratado muito profissionalmente, sabe? Então, todo o dinheiro que a empresa ganhava, ela sobrava, ela investia em frota, ela investia em depósito, ela investia em tecnologia, ela investia, né, tudo era reinvestido no próprio negócio. E a empresa sempre teve uma gana muito forte pela rapidez, né? Nós trabalhamos muito isso aí junto com os nossos clientes, né? A rapidez, vendia rapidez, né? Então, na época em que a inflação era 50%, 40% o mês, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, mais ou menos, representava muito. Então, em 1971, nós criamos já em Santa Maria o Transurgente. Era um serviço que nós oferecia para Santa Maria e região, o transporte entre São Paulo e Porto Alegre em 42 horas. Na época, isso aí era uma coisa que não existia. Um caminhão normalmente com motorista, cada 15 dias fazia uma viagem para São Paulo. E esse sistema, cada 4, 5 dias o caminhão chegava e voltava para Santa Maria. Em 1971 entramos no transporte internacional para a Argentina, e depois Uruguai e o Chile. De lá trazíamos grandes quantidades de azeite, azeitona, frutas secas, né? E isso aí chegou a representar 30% do nosso negócio, sabe? Num só dia, houve época de nós carregar 40 caminhões na fronteira em Uruguaiana, sabe? Então, nós somos um dos pioneiros nesse transporte. Juntamente com as indústrias calçadistas gaúchas, nossos clientes do Sul montamos estrutura para atender suas fábricas no Nordeste, transportando daqui as matérias-primas para eles lá, que eles produziam aqui, e também distribuía de lá os calçados que eles produziam no Nordeste para todo o Brasil. Foi um mercado muito grande que a Mercúrio sempre teve uma atenção especial e que foi uma base muito forte do nosso crescimento, foi a indústria calçadista, né? Enfrentamos grandes planos econômicos. Viver, né, durante 60 anos como nós vivemos não é fácil, né? Passamos realmente muitas dificuldades. Infelizmente, muitas empresas, né, colegas nossos, não conseguiram ultrapassar, ou por briga familiar, ou por chegar no plano endividados e aí não conseguiam dar a volta, né? Eu escrevi aqui um pouquinho. No início de 2006, recebemos um telefonema de uma empresa multinacional não identificada, querendo saber se tínhamos interesse em vender a Mercúrio. Na verdade, o capital da empresa estava na mão ainda da primeira geração. E a primeira geração estava unânime em vender. A segunda geração já não era unânime em vender, os que estavam na gestão, né?
Mas quem mandava era o dono do capital, que era a primeira geração, e com isso foi vendida, né? Sem brigas, sem arranhões, foi vendida, né? Eu lembro até quando veio o presidente mundial da TNT em São Paulo, né? Nós apresentamos toda a empresa e estavam todos os gerentes lá. E realmente foi um momento muito emocionante na medida que nós passamos essa empresa para frente, depois de 60 anos, né? Em cima dela, trabalhando com ela. Não foi fácil, né? Foi um momento difícil, mas na verdade, né, nós pedimos um valor que não era até acima do que valia, e eles quiseram comprar e nós não teve saída. Não. Eu tive quase por não trabalhar na empresa, sabe? Quando eu fui para o quartel, primeiro eu trabalhei na empresa 2 anos, depois fui para o quartel. Aí no quartel eu fui muito querido lá pelo capitão, que era o comandante da companhia, sabe? O cara não queria deixar eu sair, ele me promoveu para cabo lá, eu sei que ele queria que eu ficasse no quartel, e eu ia ganhar lá o dobro que ganhava na Mercúrio. E aí eu disse, o meu tio cheguei lá e disse, não, esse dinheiro aí eu não vou trabalhar. Eu sempre briguei muito pelo meu salário, sabe? Porque sempre foi disputada essa coisa dentro da Mercúrio, que não ganhava o que tu queria aí, sabe? E aí, no fim, nós acertamos, eu dei baixa do quartel, meu pai não deixou de jeito nenhum ficar no quartel. Nós sempre cultivamos a memória da empresa. Sempre cultivamos. O primeiro caminhão está ali, valorizamos muito, né? E assim muitas outras coisas, a primeira máquina de escrever, o recibo da venda da empresa, sabe, essas coisas, tudo tem, da compra da empresa, né? Sempre procuramos valorizar muito isso. Nos nossos principais ambientes estavam as fotografias da origem da empresa, dos sócios, do início, dos grandes eventos da empresa, de 30, 40, 50 anos atrás, tudo estampado para quem nos visitava poder enxergar, poder ver isso, sabe? Isso é memória. Ver pintar 100, 200, 300 caminhões com a nova logomarca era um desafio muito grande, sabe? E a empresa fazia isso porque acreditava que isso era modernidade, era avançar, era crescimento, era desenvolvimento, era tornar a empresa uma empresa moderna a cada década, né? E o mercado enxergava isso como uma empresa moderna, né? O Luiz com as capacidades dele, o Alcir com a dele, eu com a minha, o Adir com a dele. Então, o nosso conjunto era muito forte. Não tinha nenhum herói ali, eu sou o Ademir, não é nada, o Ademir não é nada, é igual aos outros. Mas é um conjunto, entendeu? O conjunto, quando se unia, realmente ele era imbatível. Pena que eu não pude dizer isso aí. É?